Olá, eu sou Rafael Moresco Vieira e vou apresentar como foi chamado, a Fair Distributed Mutual Exclusion Algorithm, também conhecido como algoritmo de Loda-Kisham-Kalyani. Então, pela introdução. Foi publicado no ano de 2000 na revista da I3E, feito por Sandeep Lodha e Ajay Kisham-Kalyani. Tem como objetivo ser mais eficiente que o algoritmo de Ricart-Agrawala. Ele assume o mesmo modelo que Ricart-Agrawala, também assume que todos os canais de rede são FIFO. Como o algoritmo de Ricart-Agrawala, ele é descentralizado e por ordem de timestamps com base em relógio de Lamport. Então aqui tem primeiro três comparações. Lamport propôs um algoritmo para isso que necessitava de 3 vezes n-1 mensagens por cada acesso à área restrita. Ricart-Agrawala, mais eficiente, só precisa de 2 vezes n-1 mensagens por cada acesso. Já o que Lodha e Kisham-Kalyani proporam precisa de entre n-1 e, na pior das hipóteses, 2 vezes n-1, sendo igual ao de Ricart-Agrawala. Então aqui vamos passar um pouco sobre o algoritmo. O essencial que eles têm. De novo, problema slide. O essencial que eles têm. Tem um número de sequência. Tem um array de booleans, que faz a verificação de se os outros processos estão cientes de que ele fez a requisição. Tem uma fila de requisições, uma fila ordenada, muito importante requisições. Tem o valor do número de sequência mais alto que ele já viu. Quando um processo vai executar, ele evoca essa requisição, ele define o número de sequência dele como mais visto mais 1. Ele cria a lista de requisições. Ele cria uma requisição que vai ter o valor do número de sequência e o ID dele. Ele insere essa requisição na própria lista e ele manda para todos os outros processos. E na lista de Boolean, ele acaba definindo tudo como 0 e a si mesmo como 1. Então ele sabe que ele está fazendo a requisição. Quando um processo recebe uma requisição, ele tem duas coisas que acontecem. Tá? Primeiramente, como sempre, ele vai ver qual é o número maior e define o número máximo, o número maior que ele já viu. Mas se o processo I também tiver feito uma requisição, então ele vai verificar se o J na lista de booleans dele está igual a 0. Se J está igual a 0, ele insere a requisição de J na lista dele, ordenadamente, e marca J como 1, e aí verifica se ele pode executar a área restrita. Se o J já está marcado como ele já está ciente que J quer fazendo, então ele vai deferir essa requisição para depois de ele executar. E se ele não está fazendo requisição, ele diretamente manda um reply para o processo que chamou ele, e ele vai também dizer quais foram o último request que ele já respondeu. Então, quando o processo recebe de volta o reply, ele define o processo que mandou o reply para ele como aquele processo está ciente dele. Ele remove todos os requests da lista que aquele outro processo falou que ele já sabe que aconteceram. Então ele remove a prioridade de todos os processos. E aí ele verifica se ele pode executar a área restrita. A área crítica, no caso. Então, quando um processo termina de executar a área crítica, ele manda um flush para todo mundo que está na lista de requisições dele. E ele manda um reply para aqueles que foram deferidos. Então, quando um processo recebe um flush, ele marca
o processo que aquele outro processo está ciente dele. Ele remove todos os processos de prioridade igual ao ou maior do que ele recebeu o flush. E ele verifica se pode executar. Essa verificação, o que é? Ele olha todas as booleans e vê. Se todas essas booleans forem 1, então ele faz para a próxima etapa. Ele verifica se o primeiro na lista ordenada de requisições é ele. Se for ele tá correto, ele pode chegar na área crítica. Se não for ele, é falso e ele tem que esperar alguma coisa acontecer. Então aqui, vamos ver isso em ação. Aqui a gente tem o caso que acaba sendo similar ao algoritmo de RA. P1 faz uma requisição, mas P2 ou P3 não querem fazer requisição. Eles direto respondem reply e P1 acessa a região crítica. Agora, temos uma situação que P1 e P2 ao mesmo tempo estão fazendo a requisição. Então a gente aqui tem o vetor de boolean deles. Eles são cientes um do outro. Então, P1 está ciente dele, ele recebeu uma requisição de P2. P2 está ciente dele, recebeu uma requisição de P1. E eles se ordenam, dando prioridade primeiro para o número. Então, todos aconteceram no instante 0, então a maior requisição que eles viram foi a de número 1. Então, a segunda classificação seria o processo de número mais baixo. O processo 1 tem um número mais baixo que o processo 2. Então, ele fica na frente nessa lista. Já o P3, ele não quer fazer requisição, então ele só manda o reply. Então ele manda o reply para o P1 e para o P2. Aí com isso, o P1, ele olha para a lista dele e vê, olha, eu tenho todas as booleans e eu tenho a prioridade. Então ele se diz, eu acesso a região crítica. Já o P2, ele vê, eu tenho todas as booleans, todo mundo está ciente. Mas eu não sou o primeiro da lista, tenho processo 1, tinha um número menor, ele está primeiro na lista. Então ele só espera alguma coisa acontecer. Então o P1 acessa a região crítica e no fim ele manda o flush para o processo que ele vê na lista. Então ele vê que tirando ele, o próximo processo que está em espera é o processo 2 no tempo 1. Então ele manda o flush. E com esse flush, quando o P2 recebe, ele vê, olha, P1 o P1 me mandou a requisição 1 dele. Então eu vou tirar prioridade igual ou maior. Então, como só tinha uma, ele tira a prioridade 1 e acaba acessando a região crítica. Então, conclusão. Realmente mais eficiente. Aqui temos um exemplo com os 3 processos do artigo deles. Com 3 acessos foram necessários apenas 8 mensagens. 2,666 mensagens por requisição, eu acho. Enquanto para o algoritmo de RA seria necessário 12. Então, é um ganho considerável, 4 mensagens a menos. Vantagem, então, mais eficiente e as mesmas outras vantagens que o algoritmo Ricart e Agrawala já tinha. Agora, desvantagens, tem um pouco mais de restrição que o Ricart e Agrawala e tem os mesmos problemas que o algoritmo de Ricart e Agrawala em relação no quesito de falhas. Então, tem suas desvantagens, mas acaba sendo muito mais eficiente. E aqui temos a referência, o Ajay Mikhailiani acabou disponibilizando apenas a parte dele do artigo da revista, então normalmente a revista da I3 é paga. Graças a ele é muito fácil acessar, ler e entender o artigo. E é isso.